Você sabe ser livre dentro da sua jaula? Sim, eu não sei se você sabe, mas todo mundo tem uma jaula. Quando a gente se encontra em uma determinada circunstância, a gente não consegue escapar dela, mas a gente tem que aprender a ser livre dentro dessa circunstância. Então, por exemplo, você tem que escrever um texto acadêmico e ele é uma jaula, você tem que colocar naquele formato, dentro do que aquele orientador te recomendou, mas você também pode ter o âmbito da sua liberdade para conseguir se expressar com aqueles critérios. Então, esse conceito de liberdade dentro da jaula é muito interessante. Eu tirei de um livrinho pequeno da Ferrante, onde ela comentava que a gente precisava saber se adequar às formas para depois criar as nossas formas, né? Então, como que a gente consegue ser livres dentro da nossa jaula? E aqui eu não estou falando só sobre a escrita de um texto, mas mesmo sobre o estudo no dia a dia. Você pode ter seus compromissos, você pode ser mãe, você pode trabalhar, e tudo isso vai te gerando uma série de responsabilidades que vai fazer com que você se sinta presa. Mas a grande magia da vida é a gente conseguir ter criatividade e perspicácia para que você não negue a sua jaula, porque é ela que te dá um contorno, uma segurança, mas aderindo a essa jaula, que pode ser menor ou maior em determinado contexto, você consiga ser livre e se movimentar livremente ali dentro daquela sua estrutura. E é isso que eu vou trazer hoje um pouquinho para vocês, com algo que eu aprendi de outras professoras. Eu também sou professora, né? Eu nem me apresentei. Eu sou professora e pesquisadora de doutorado. Estou aqui terminando meu doutorado em Direito. Espero que quando esse vídeo vá para o ar, eu já esteja mais perto um pouquinho de dizer que eu sou doutora. E eu auxilio outras mulheres, principalmente, a tirarem a sua escrita acadêmica do papel. Mas vamos lá. O que eu estava querendo dizer para vocês é que eu tenho muitas alunas que se sentem presas, mas elas não conseguem se libertar dentro de suas jaulas. E eu também vivi esse processo e aprendi com outras professoras formas que eu conseguia me movimentar mais livremente dentro daquela estrutura que em um primeiro momento eu queria rejeitar, né? Só quando eu aceitei as minhas circunstâncias, aceitei a minha estrutura e passei a me movimentar bem dentro dessa jaula, né, com o termo que a Ferrante usa, foi que eu consegui, de fato, criar a minha empresa, criar a minha tese de doutorado e dar encaminhamento para tudo isso. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é algo que eu aprendi com outras, mas fui incorporando na minha vida e o que funcionou para mim, tá? E pode funcionar com vocês também. Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas eu sou formada em Direito, toda a minha área é acadêmica, é jurídica, então eu penso muito com a cabeça ainda de advogado. Mas calma, se você não é advogado, não precisa ficar nervosa, porque o que eu vou falar aqui vai servir para todo mundo. O fato é que eu penso muito naquele conceito de regras e princípios. Ou seja, o que você está querendo dizer com isso? Vamos lá. Raciocina comigo. O que são regras? Quando você pensa numa norma, né, algo que você tem que seguir, e me perdoe aqui os meus colegas, e me perdoe aqui os alunos de direito, quando eu dou direitos fundamentais, eu vou falar de uma forma bem simples mesmo, tá? O que são aquelas regras? Ah, você pensa assim, uma norma, se eu fizer isso, então vai acontecer aquilo, né? A estrutura mais básica de uma determinada consequência que está prevista na lei, né? Então vamos lá, pensar. Se você matar alguém, então você vai ter uma pena de X anos na cadeia, certo? Então, essa é uma regra. Ela tá claro qual é a atitude que você tem que fazer, ou seja, matar alguém, e a consequência que se deriva dali, né? Ser preso, ou seja, é autorizado que você seja processado e preso caso seja verificado que você matou alguém, certo? Tudo certo por aí? Então, o que cabe ao jurista, o que cabe ao magistrado ali naquele momento? Constatar se você matou alguém, né? Se aquilo ali era uma pessoa, de fato, se você matou um animal, já não cabe aqui nesse conceito, nessa regra, tá? Então, ele vai constatar. Matando, dá-se a devida consequência. É bem claro isso. Isso é uma regra. Nós temos regras na nossa vida, tá? E normalmente vocês se baseiam em regras. Então, por exemplo, se eu ler 15 minutos por dia, então eu vou ser bem-sucedido na leitura. Eu vou ser um bom leitor.
Se eu conseguir ir na academia todo dia, então eu vou ser uma pessoa fitness, né? Vocês criam essas regras de condutas mentais, né? E ficam presas a essas regras, assim, com as condutas muito claras. Mas a gente esquece também, e no direito a gente percebe isso, que essas regras, elas não surgiram do nada, né? Essas regras não foi um legislador que chegou assim e disse, eu tô pensando aqui, vou colocar essa regra. Não. Ela surge através de valores. Valores que nós, enquanto sociedade, né, em tese, tá? Aderimos a esses valores comuns, né? Esses valores que visavam proteger o indivíduo, proteger o ser humano. E aí, dessa estrutura, são extraídas essas regras. Portanto, a regra de que se você matar, você vai preso, está derivada de um valor anterior, que é o valor de a vida humana deve ser protegida, tá? A vida humana deve ser protegida, você percebe que é um valor abstrato? Porque você pode proteger a vida humana de várias formas. Não matando uma pessoa, por exemplo, é uma forma de proteger a vida humana, ou até não dando medicamento experimental, não autorizando medicamento experimental, né? Não fazendo a pessoa participar de testes de laboratório. Essa é uma outra forma de você efetivar o mesmo princípio, o mesmo valor de proteção da vida humana, tá? Então, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem normas que são do tipo, tá? De regras com essa conduta bem estabelecida. Se você fizer algo, então esse algo vai ter uma consequência e esse algo é bem claro. E na sua vida, provavelmente você está se frustrando porque você está colocando regras na sua vida a todo momento. Então, se eu comer saudável todos os dias, então eu vou ter uma determinada consequência, ser uma pessoa mais saudável. Ou então, pior ainda, você coloca a consequência estrita, que é assim, não, se eu comer certo todos os dias, então eu vou emagrecer 10 quilos. O que é uma regra inverídica que você criou na cabeça sua, tá? Porque essa regra não necessariamente decorre disso. Porque tem muita gente que se frustra também, porque fala assim, não, então eu vou ler 10 artigos e por causa disso eu vou conseguir escrever um bom trabalho. Não necessariamente. Essa inferência que você tá fazendo ali, ela é falha, né? Porque você tem que ler de uma forma que você consiga registrar esses pensamentos, que você consiga escrever, as habilidades exigidas são outras para a escrita. Então, assim, foi uma inferência falha que você fez. Então, ainda tem isso, né? Mas vamos supor que você fez uma inferência verdadeira, né? Que você realmente ali criou essa regra de que eu vou comer todo dia, então isso vai me tornar uma pessoa mais saudável, tá? Só que o que acontece? A gente tem, por outro lado, os princípios. E quais que são esses princípios, esses valores, né? Na nossa Constituição, a gente tem vários. O valor à liberdade, o valor à saúde, o valor à vida, né? A gente tem vários valores que a gente poderia pensar. E são deles dos quais devem derivar todas as regras. Tanto é que quando tem uma regra que ela confronta algum tipo de valor, essa regra pode ser retirada e ela não é considerada válida, aplicável, tá? Eu tô falando em termos mais abertos aqui para ver se vocês pegam. Então, a gente faz aquilo que tem que fazer para efetivar o máximo possível aquele valor que a gente definiu. Só que na sua vida, você também tem que ter valores. Quais são os valores que regem a sua vida hoje? Você já tinha parado para pensar nisso? Isso não é papo de coach, sabe? Nem coach eu sou. Mas assim, a gente tem que saber, por exemplo, 2 valores que normalmente não conseguem ser efetivados juntos. Segurança e liberdade. Quando você pende para a liberdade, você abre mão da segurança. Quando você pende para a segurança, você abre mão da liberdade. É ou não é assim? Então, você vai lá empreender. Você vai ter muita liberdade, mas nenhum controle quase sobre o que você ganha, deixa de ganhar. Um mês é de um jeito, outro mês é de outro. Você até consegue ter alguma segurança, né, com o passar do tempo, mas você vai jogando esse jogo da segurança versus liberdade. Agora, concurso público, segurança. Toda hora o salário é certo no final do mês. Agora, você às vezes não pode ter muito ali liberdade dentro da sua função, dependendo do cargo que você exercer, tá? Então, são 2 valores que você já parou para se perguntar o que é mais importante para você? É segurança ou é liberdade? No caso, para mim, é liberdade. Então, se vai alguma coisa contra o meu valor de liberdade, eu já começo a repensar isso. Porque eu tenho clareza acerca desses valores. E isso é algo que a gente vai muito mais reconhecendo em nós do que decidindo,
tá? E isso vai te ajudando com o passar do tempo, você vai registrando, você vai percebendo o que tem mais sentido para você. Outro valor que eu tenho muito forte é o aprendizado. Eu não conseguiria ficar sem aprender, sem desenvolver algo novo. O meu trabalho precisa ser intelectualmente envolvente, né? Eu não conseguiria fazer a mesma coisa burocrática todos os dias. Eu preferia a morte. Então, assim, você tem que reparar também o que lhe atrai nisso. Quais são os valores que são seu guia. Não sabe, não tem ideia? Pega um que ali vai ou segurança ou liberdade. Todo mundo tem um desses dois mais forte. Acho que você pode começar por aí. E coloca ele como uma diretriz. Estabelecendo os valores da tua vida, tu vai conseguir saber, né, o que tá na Constituição da sua vida. Da mesma forma como a gente tem uma Constituição da República Federativa que tem aqueles valores, a tua vida também tem uma Constituição, tem alguns valores que são mais fortes. O que é que tá nessa Constituição, nesse valor da tua vida, certo? Então, vamos lá com um exemplo no meu caso, porque aí você adapta no seu. O meu valor é um valor do aprendizado, né? De constantemente estar sendo desafiada e de estar aprendendo cada vez mais. Beleza, isso é um valor para a minha vida. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar uma regra onde eu digo que eu tenho que estudar 1 hora por dia todos os dias? Não. Por quê? Porque existe a minha jaula, porque existem as minhas circunstâncias, porque eu sou bipolar e tem semanas que eu não consigo ler 5 páginas. E aí eu vou ficar me frustrando por causa disso? Não. Então, como que a gente faz e como que a gente executa dentro desse cenário? E aí, né, que foi o que eu fiz muito esse ano e que deu muito certo. A gente adapta. A gente se acomoda fazendo o melhor possível dentro das circunstâncias que a gente tá. A gente é livre dentro da nossa jaula. E aí, toda noite, então, eu me perguntava, hoje, eu fui fiel aos meus princípios? Né? E aí eu fazia uma pergunta mais concreta do que essa. Vamos supor, né? Nesse caso, nesse ano especificamente, que eu quis trabalhar a questão da confiança, que é outro valor. Eu prometi menos e cumpri mais? Essa era a pergunta que eu me fazia toda noite. Eu prometi menos e cumpri mais? Porque eu quero ser uma pessoa mais confiável. Para ser uma pessoa mais confiável, eu tenho que cumprir o que eu prometi, né? Então toda noite eu fazia essa pergunta para mim. E aí eu ia me relembrando durante o dia. Fulana me mandou o WhatsApp, eu disse que ia responder, eu não respondi. Então não fui fiel nisso aqui. Amanhã eu preciso respondê-la, eu preciso melhorar nisso aqui, certo? Então isso me dava parâmetro para que do meu valor, do meu princípio, eu extraísse regras. Regras que poderiam ser diferentes a cada dia. Então, prometer menos e cumprir mais poderia ser uma coisa grande, como entregar o trabalho do doutorado no prazo, ou uma coisa pequena, como rezar por uma amiga que eu prometi que eu ia rezar. As regras, rezar por alguém que me pediu, e a regra, entregar o doutorado, né, que são fatos concretos, estão dentro do mesmo valor, que é ser uma pessoa mais confiável. Mas eu não tentava todos os dias rezar por uma amiga que me pediu, ou todos os dias entregar o doutorado, ou escrever 1 página por dia. Não era bem nesse sentido, mas no sentido de eu tô sendo fiel pro que eu me comprometi. E aí com isso eu consegui adaptar as minhas circunstâncias e à noite fazer um exame de consciência para verificar se realmente estava ou não aderindo àquele meu propósito, indo de acordo com o que eu quero desenvolver para aqueles valores na minha vida, para que eles encontrassem maior efetivação. E aí, eu aprendi muito também sobre gestão e gerenciamento, fui aluna da Cecília Barreto, fui aluna da Marília Cordeiro, fui aluna da Lilia Finelli, mas mesmo que eu fale isso tudo para você e você comece a implementar amanhã, para você vai ser diferente do que foi para mim. Porque para cada pessoa é diferente e você vai sentindo o seu contexto no caso concreto. Então, eu peguei aquela ideia, né, inicialmente da Lilia Finelli de sistema, mas eu incremento na minha vida, às vezes de outra forma da que ela incrementou, tá? Porque cada pessoa pode fazer isso de uma forma diferente. A Marília tem um sistema de organização dela por bloco de tempos que funciona magnificamente bem,
Mas, pra mim, o sistema de sonhatividade dela, ou seja, de você imaginar o cenário, como você quer ser, onde você quer estar e montar a sua vida a partir disso, foi o que fez a diferença pra mim. Então, você também não vai encontrar um caminho único vendo um único vídeo. Você vai precisar pegar algo que você leu, testar, que você ouviu, testar, colocar no dia a dia, ir trocando comigo e se desenvolvendo, mas sempre com aquele objetivo em mente, né? Se tornar alguém que possui aquele valor. E aí, que valor você quer possuir, né? E qual o princípio que rege a tua vida? Não precisa ser todos, escolhe um e cria um compromisso com ele. Faz toda noite essa pergunta, né? Dei alguns exemplos aqui. O agora que eu tô começando a fazer é se eu aceitei os meus limites e tive autocompaixão. Aceitar os limites. O que é aceitar os limites? Tem dias que vai ser correr só 5 quilômetros, tem dias que vai ser beber um copo d'água. Entendeu? Então você precisa ser um pouco mais flexível e saber que tudo é possível, mas dentro da sua jaula. Muito obrigada, espero que vocês gostem do conteúdo.